Mas eu te chamei aqui porque você é um professor de geopolítica, e geopolítica é uma coisa que... O que é geopolítica? Pô, vamos... Geo é de Isso. geografia. Isso. Política de política. Isso. Então a política... Quando cruza com a geografia, o que Você seria? explicar a política pela geografia. Tá. Ou a política entendida dentro do contexto geográfico, que nada mais é se você pensar que é um tabuleiro. As coisas não acontecem no vácuo. Tipo A gente não War. tá no vácuo, a gente tá aqui nesse ambiente, ele tem um tamanho, tem um espaço. Você comentou a nossa caverna, cheio de postes, não sei o quê. São características geográficas desse lugar. Exatamente. E nós estamos interagindo aqui nesse lugar. Então, a vida, Vilela, ela acontece dentro de espaços. E esses espaços têm impactos em quem você é, como você se comporta, o que você precisa, o que você quer. Ou seja, de uma certa maneira, o tabuleiro ele vai determinar o jogo. Clima, topografia, solo. Demografia também está dentro da geopolítica, né? Solo, acesso ou não ao mar, costa, vegetação. Hidrografia. Tudo. Hidrografia é um dos maiores determinantes de riqueza. Exatamente. Por exemplo. Infraestrutura gratuita. Em vez de você construir uma estrada, uma ferrovia, botar caminhão, asfaltar, limpar, você ganha um rio navegável de graça. Não. Deus, o universo, a vida, o seu país está ali abençoado, porque você tem aquele rio. E saída para o mar também, né? Saída para o mar também, tanto que os países sem saída para o mar, os landlocked countries, né, os países sem saída para o mar, são os países mais pobres. Exatamente. Tirando aqueles que têm vizinhos riquíssimos, como a Suíça. Ah, verdade. Que aí o vizinho é França, Alemanha, Itália. Aí ela está no centro, no coração de um continente super rico, que é a Europa. Então, quer dizer, o país sem saída para o mar, ele depende muito do seu entorno. Mais ainda. Caramba, porque ele não verdade. acessa as rotas do mundo. Só por avião ele consegue sair sem depender Só por avião. dos E aí outros. todo mundo fala assim, mas, Reni, qual a diferença do avião? Pô, A diferença... Exato. Mas ninguém se toca que 95% de todo o comércio internacional é feito via mar. Navegação marítima. As rotas de navegação marítima são as artérias do mundo. Caramba. Ou seja, a economia depende disso, globalização depende disso. Esse é um elemento, mas você começa a pensar em tudo, até aquelas coisas populares que a gente está acostumado a ouvir, como a questão do clima. Então, por exemplo, você tá sol, um dia lindo, Rio de Janeiro. Você vai ficar em casa sentado lendo Nietzsche ou você vai pra praia? Entendeu? Culturas diferentes vão surgir. Os caras estão no meio do gelo, né? Isso, o cara tá lá, assim... A noite é longa pra caramba. O entretenimento, o estilo de vida, as prioridades mudam. O ambiente te muda. Você tem um dia maravilhoso, é só você olhar pro sul da Europa, para os países do Mediterrâneo, Itália, Grécia. Espanha, Grécia. Eles não são iguais os suecos, holandeses, alemães, não são. É outra cultura. E, assim, ilha também é uma coisa singular também, né? Ilha é um outro mundo. Japão, Austrália, Inglaterra. Todas. E todas desenvolvidas. Assim, claro, tem ilhas menores e mais pobres, porque tem outras condições geográficas que você tem que observar. As pessoas pegam uma dessas coisas e ficam falando, mas você não falou que aquilo era sei lá o quê? Não, a gente tem que combinar todas. Vamos combinar solo, clima, seu vizinho, sua posição. Seu vizinho é quem? É o Afeganistão ou seu vizinho é a Suíça? Vai fazer toda a diferença. Qual tipo de problema você vai ter? Ser vizinho da Somália ou ser vizinho do Uruguai? Ou ser vizinho da Venezuela? Entendeu? O lugar que você tá também vai afetar quem você vai ser. Com certeza. Porque são quem tá do seu lado, quem são suas companhias, os problemas que vão surgir dali. Montanha ou o clima, né? O clima não, a topografia plana. Ou uma ilha, você tem culturas diferentes. Por exemplo, países que são ilhas, você tem mais fluxo de comércio. Então você tem mais trocas. Então tendem a ser sociedades mais abertas. Mas, por exemplo, a Oceania, ela é meio afastada de todo mundo ou não tem nada a ver? Isso, ela está afastada. A questão da distância é um fator. Mas por ela ser, um lugar que tem acesso ao mar fácil, ela não é igual uma cultura de um país como o Irã. Ou como o Afeganistão. Por quê? Montanhoso. E aí você preserva identidades antigas. E as pessoas não se misturam. Então esses lugares tendem a ter menos unidade.
Quais, por exemplo? Montanhosos. Montanhosos. Porque você não misturou, entendeu? Tem alguém vivendo numa montanha de lá, outro na daqui. Clãs, tribos. Isso, clãs, tribos, identidades preservadas muito mais conservadores. Então, assim, é muito complexo, é muito interessante, porque a gente não olha com essa lente, né? A gente não enxerga o mundo desse jeito. Porque a tendência da gente é analisar tudo a partir da nossa cultura, da nossa geografia, da nossa visão. É óbvio que o pessoal que mora lá no frio odeia o frio e quer vir pra cá, e não necessariamente é isso. Ou por que os caras se vestem dos pés à cabeça? Por que eles cobrem as mulheres? Porque a gente não consegue entender certas coisas, né? Não, é muito distante pra gente. E você não consegue olhar uma coisa que você acha que é básica. Você fala, não, vegetação, clima vai afetar um país... Opa! Também terremoto, essas coisas, né? Claro, todos os fenômenos naturais. Tornado, Então, por exemplo, olha a questão do desenvolvimento econômico. Não existe no mundo países desenvolvidos ainda que sejam tropicais. Não tem nenhum? Não, você tem 3 pequenas ilhas que são exceções. Aí todo mundo já fala, Austrália. Depois eu mostro aqui. A pontinha de cima da Austrália não é tropical, não, né? é que tá na parte tropical. O resto não. Você tem Tropical Taiwan. seria ser entre os trópicos, né? Isso, essa faixa... o clima tropical. Por quê? É um lugar cheio de doenças. Você fala, a doença não é importante. Agora que nós estamos no meio da pandemia, todo mundo entendeu o impacto que uma doença tem no desenvolvimento, na riqueza, na catástrofe que pode acontecer. Pandemia é isso. Os climas tropicais. Febre amarela, malária, dengue, chikungunya, zika. São doenças muito sérias que não existem nos seus equivalentes nos países de zona temperada. Clima temperado. E olha que louco a palavra. Temperado. Equilibrado. Exatamente. O tropical, ele já é um clima de extremos. Você tem, né, você tem muita chuva. O momento da chuva e o do seco, né? O quente é isso. Você não tem as 4 estações definidas. Exatamente, né? Então, assim, para onde a gente olha... Tem o lance do deserto também, que a gente não... Outro mundo. E cria outras realidades, outras necessidades, outro tipo de cultura, outro tipo de locomoção. Mas quando você se debruça no estudo, você estuda regiões, países, porque aí você tem... Porque às vezes o país ele tá contido numa região muito mais larga do que ele, né? Sim. Mais ampla do que ele. Você tem que olhar para a região. Por exemplo, a África, só a África, quantas regiões diferentes, muito diferentes entre si tem? Mas você tem 2 grandes. A do Saara, que é em cima, que é do norte da África, né? E o resto que é a África subsaariana. Isso. E essa parte da África, que é a parte tropical... E que mais pobre, né? Mas não que a do norte seja muito rica e muito fácil também. Mas são 2 mundos diferentes. E tem coisas que são obstáculos ou barreiras geográficas intransponíveis. Por exemplo, na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes de um lado, que é a cadeia de montanhas mais longa e a mais alta cadeia depois do Himalaia. E você tem a floresta amazônica. Então, a América do Sul é um continente impossível de você transpor e acessar os 2 lados. Caramba. Diferente da América do Norte, onde um país, os Estados Unidos, tem acesso para 2 costas. Exatamente. Num território plano, de fácil acesso, com uma vegetação fácil. Aliás, com uma riqueza de solo absurda. E com um rio navegável... colocado exatamente em cima da área da terra arável maior contígua do mundo.